Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os seus caminhos. Tchau. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, Senhor. Shalom. Vamos para mais uma live de libertação, quebra de maldições, renúncia, muito poder. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Comentem aí se estão me ouvindo bem. Dá um sinal aí se o áudio tá legal. O celular tá um pouquinho longe do meu rosto. Deixa eu até aproximar o banco aqui um pouquinho. Queridos, estou na estrada, mas como sempre gosto de honrar os meus compromissos. E ontem na live maravilhosa que nós tivemos ontem, eu falei que se nós chegássemos a 500 visualizações no YouTube, eu faria a melhor aula de Casa Mal Assombrada de todos os tempos. Mas não chegamos. Não chegamos a 500, obviamente sabia que não ia chegar, é um número muito alto, mas eu quero fazer uma live bem enxuta agora, bem direta ao ponto, sobre esse assunto de casas assombradas. E eu quero provar para você que a maioria dos cristãos vivem em casa assombrada por demônios. Depois nós vamos fazer uma oração. Quem vai fazer a oração hoje é a Bispa Raíza, minha esposa está aqui do meu lado. Mas, por favor, como eu estou dirigindo, eu não gostaria de perder muito tempo aguardando o pessoal entrar. Então, por favor, mete o dedo nesse aviãozinho aí embaixo e convida o máximo de pessoas que você puder. Sai clicando, todo nome que aparecer convida. E também, enquanto eu estiver fazendo a live, vai botando o coraçãozinho aí, vai escrevendo alguma coisa. Como eu tenho dito, isso é muito importante lembrar. O Instagram, a inteligência artificial do Instagram precisa entender e acreditar que há relevância no nosso conteúdo. E como é que eles descobrem isso? Através dos seus compartilhamentos, comentários, curtidas, coraçãozinho. Amém? Eu não vou ficar olhando muito pro celular porque eu estou dirigindo, então me perdoem se eu não ler o comentário de vocês, mas anota aí, guarda em algum lugar essas informações. Se for necessário, assista a live novamente. 90% ou 99% dos crentes residem em casa assombrada por demônio. Nós temos essa cultura da Disney de que casa mal assombrada é aquela casa que vê fantasma, que vê objeto flutuando, que aparece a cara do Satanás. Mas não é isso. O que é uma casa assombrada? Na verdade não é casa mal assombrada, porque se fosse mal assombrada, tudo bem, significa que o diabo não está conseguindo assombrar direito, está assombrando mal. Mas é a casa assombrada por demônios. Já tem gente dizendo aí que está travando o vídeo, mas pode ser uma pessoa só, né, gente? Eu estou na estrada, então se a maioria está ouvindo, está assistindo, eu não posso perder meu foco por isso. Se estiver travando para todo mundo, eu paro, deixo a live para outro dia, porque a estrada vai continuar aqui, né? Mas a verdade é que existem casas assombradas por demônios. Casas assombradas. E o que é uma casa assombrada? Uma casa assombrada é um lar onde se evidenciam
atores demoníacos. Então existem espíritos malignos que operam em geografias. Não é qualquer demônio que consegue mover um objeto. Não é qualquer demônio que consegue fazer desaparecer alguma coisa. Não é qualquer demônio que consegue fazer barulho de corrente se arrastando, janela bater, criar cheiro. Existe uma classe específica de demônio para isso. E com a permissão de Deus, é claro. Porque se os demônios tivessem liberação total, eles fariam isso à vontade. Bom, antes de eu continuar falando, quero saber aí, tem gente dizendo que está normal, tem gente dizendo que está travando. Então, se está travando para uns, está normal para outros, eu tenho plena convicção de que o problema de quem está travando é aí, né? Porque se está chegando para uns é porque a minha conexão está enviando o sinal. Glória a Deus. Mas enfim, seguindo aqui. Tentem não me distrair com esses comentários de tá travando, a não ser que realmente trave para todo mundo. Aí vocês me avisem, para eu não perder a linha de raciocínio e também não perder meu foco aqui ao dirigir. Então, se todos os demônios tivessem autorização para fazer esses tipos de coisas que eu falei aqui, o mundo ia ser uma coisa horrorosa, irmão. Ia ser um troço de coisa voando, bicho aparecendo para tudo que é lado. Então não é qualquer demônio que tem esse privilégio de mover um objeto, fazer um objeto desaparecer, mudar o timbre dos barulhos. Por exemplo, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. O que são os poltergeists? Poltergeists, existe até um filme antigo com esse nome. Poltergeist significa espíritos zombadores. Algumas traduções dizem que é espíritos brincalhões. Isso é uma palavra alemã, se eu não me engano. Então, o que esses espíritos são? Na nossa cultura brasileira é o Saci Pererê. Quem cresceu assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo sabe. O Saci Pererê, ele era um filhote de preto velho, né? O que o preto velho faz? O preto velho é uma entidade do candomblé que ele rouba as coisas e esconde dentro do toco e senta em cima do toco para esconder. Então é o espírito que faz as coisas desaparecerem dentro de casa. O Saci Pererê fazia a mesma coisa. Ele vinha pulando numa perna só e ele escondia os objetos e ficava rindo, zombando. E a nível global, a nível mundial, isso se popularizou através de filmes americanos como poltergeists. São espíritos que fazem um objeto desaparecer. Então, se você mora numa casa, de vez em quando você bota a chave do teu carro em cima da mesa, você bota a carteira em cima da mesa, você tem certeza que você botou o objeto ali. E de repente você vai procurar, o objeto não está ali, sumiu, desapareceu. E aí você começa a entrar em pânico. Meu Deus, cadê o objeto? E procura aqui, procura ali, procura aqui, procura ali. Aí briga com o marido, briga com o filho. Depois de um tempo o objeto aparece naquele lugar que você tinha procurado. Ou pior, algumas vezes esse objeto vai aparecer num lugar que você nunca colocaria. Ele simplesmente desapareceu de um lugar e apareceu no outro. Então existem demônios que conseguem fazer isso. Se isso acontece na sua casa, apóstolo, isso aconteceu na minha casa semana passada. A sua casa é uma casa assombrada. Entende isso? Outra coisa que os espíritos malignos podem fazer, eles podem dar sustos noturnos. Então tem gente que está dormindo, tem muita coisa que pode acontecer durante a noite. Por exemplo, tem gente que tem medo de escuro. Por quê? Porque quando apaga a luz, qualquer objeto que você vê no escuro, você tem a impressão que viu um demônio. Aí você acende a luz e você fala, ah não, não era o demônio não, era o meu vestido que estava pendurado no cabide. Aí você apaga a luz, não, o demônio sim. Você acende a luz, era o vestido. E a verdade é que é um demônio sim. Mas é um demônio que ele não consegue ter uma aparência física. Então toda vez que você apaga a luz, ele é um espírito das trevas.
e ele consegue se apoiar na figura geométrica do objeto. Dessa maneira ele consegue se mostrar. Então, enquanto você não tirar aquele objeto, ou fechar a porta do guarda-roupa, ou dormir de luz acesa, tem gente até que usa a capa da invisibilidade, né? Se cobre com cobertor até a cabeça, achando que o diabo não vai ver ela, se dorme escondido assim, né? É a capa da invisibilidade, não adianta de nada. Se você tem isso na sua casa, você mora numa casa assombrada. Ah, apóstolo, eu quando acordo de noite para ir no banheiro, parece que eu sinto um arrepio quando eu passo no corredor, no escuro, quando eu passo na cozinha, na minha casa, no quintal de noite, eu sinto uma opressão, uma coisa esquisita. Então você mora numa casa assombrada por demônios. Objetos que se movem, muitas vezes o objeto se move, você vê o objeto se movendo, tem gente que vê essas coisas. Outra coisa, barulhos, tem muita gente que ouve barulho, liga o ventilador fala, você está ouvindo o barulho do ventilador porque o ventilador faz um barulho. Vou ligar meu ar-condicionado aqui só para você ver o barulho, ó. Olha, aumentei meu ar, estão vendo o barulho aí, ó. Pronto, diminui. O diabo, ele não consegue criar sons na Terra sem que seja através da manipulação das vibrações sonoras já existentes na Terra. Então ele pega o som do ventilador e ele manipula o som do ventilador, e você vai ter a impressão que você ouviu uma voz chamando o teu nome, uma palavra de maldição. Então tudo isso são evidências de casa assombrada. Se você mora num lugar que isso acontece, você mora numa casa assombrada. Você tem no quarto do seu filho vive chorando, vive em crise, passando mal. Muitas vezes pode ter no quarto do teu filho um objeto assombrado, que aí vai ser tema até de uma outra live, quando eu vou falar sobre objetos assombrados, objetos com pontos de apoio de demônios. Então, gente, essas coisas terríveis, elas podem acontecer. Tem uma outra coisa que acontece muito. Isso você volte, em nome de Jesus. Vamos ver se vai voltar. Vocês estão ouvindo a minha voz, gente? Porque a minha imagem sumiu. Mas eu queria saber se vocês estão ouvindo a minha voz. Escreve aí, eu estou ouvindo. Se estiver ouvindo a minha voz, eu continuo falando. De repente eu passei algum ponto cego. De radar aqui na estrada. Escreve aí, estou ouvindo a sua voz, apóstolo. Testando. Vocês estão ouvindo? Será que volta, gente? Espera só um delay para chegar nessa vez para ver se eu posso. Testando. Bom, vamos ver se vocês estão ouvindo a minha voz. Escreve aí esse aqui. Eu estou num ponto cego da estrada, mas vai voltar a qualquer momento, se Deus quiser. Estão ouvindo minha voz, gente? A Esther está dizendo que sim. Isso é muito importante. Então é o seguinte, eu estou num ponto cego da estrada, possivelmente o radar ele caiu a conexão, então preste atenção. Fique em paz, esquece da minha aparência, vamos continuar. Uma coisa que acontece muito, a terça parte dos crentes de qualquer igreja, eu já fiz esse teste no Brasil todo. Eu pergunto assim, quantas pessoas aqui na igreja, de repente,
estão dormindo e sentem uma mão te enforcando. E você perde a respiração, você fica tentando a respiração, você fica tentando a respiração. Não, tá dando pra ouvir. Tá bom, meu irmão, já ouvi. Por isso que eu quis dizer. Tô falando, tanto que eu tô falando. Então, a pessoa perde a respiração e ela fica tentando chamar o nome de Jesus e não consegue. É impressionante quem passa por isso. Esqueça a minha imagem, gente. Tá com problema na internet, a gente vai até o fim. Então, talvez você já tenha passado por isso. É horrível, irmão. Já passei por isso. Você fica tentando chamar o nome de Jesus e não consegue. A única maneira de você conseguir chamar o nome de Jesus é em pensamento. Aí Jesus vem e te livra daquela situação. Talvez a imagem melhore agora que eu estou chegando na minha cidade. Talvez não, talvez possa ser minha conexão mesmo. Mas enfim, essas coisas acontecem. E se você pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser querubim, pode ser serafim, você pode ser o crente mais santo do mundo, mas você pode morar numa casa assombrada, né? Esquece a imagem. Então, às vezes você não sente paz na casa, você anda pela sua casa, você fala, meu Deus, eu ando pela minha casa, eu sinto sempre opressão, as janelas se batem sozinhas, as panelas fazem barulho sozinhas, as coisas desaparecem, as correntes, eu escuto barulho de corrente se arrastando, eu tenho pesadelo. Pesadelo também é uma evidência de assombração. É muito assim, se você tem pesadelo constante, isso é uma assombração. A Bíblia diz, em paz eu me deitarei, e logo eu pegarei no sono, porque é o Senhor que me fará repousar em segurança. Então você tem direito de dormir em paz. Então são evidências, existem muitas evidências. De outra coisa, eu já tive essa experiência muito na minha juventude, até quando eu estava noivo da minha esposa, de demônios aparecerem no meu quarto. Isso aconteceu muito comigo. E geralmente são demônios que a gente vê muito em filme, em jogo de videogame. Tem um jogo chamado Mortal Kombat, que tem um demônio horroroso, de 4 braços, chamado Goro. Eu vi esse bicho pessoalmente no meu quarto. Ele tinha 4 metros de altura, 4 braços, e ele era muito mais aterrorizante do que no videogame. E ele berrava, gritava de uma maneira tão forte que eu já era adulto, eu já era um libertador. Quando eu era noivo da minha esposa, eu já era um libertador. Mas eu me borrei de medo e fiquei congelado na cama. Para vocês terem uma ideia, eu já era jovem, mas eu levantei do meu quarto, fui pro quarto da minha mãe e do meu pai e falei, deixa eu dormir com vocês, porque eu não estou conseguindo dormir, porque eu tive um pesadelo, eu vi um demônio, mas eu vi com meus olhos. Uma vez, quando eu era adolescente, eu vi o Exu Caveira dentro do meu quarto. Então, tudo isso, queridos, eu falei aqui rapidinho, que eu já estou chegando em casa, então eu quero orar já para vocês. Esqueçam a minha imagem, quem está chegando agora. Tudo isso são evidências de casa assombrada por demônios. Pastor, mas por que um crente mora numa casa que é assombrada? Existem milhares de motivos. Pode ser que você tem habitantes na sua casa que invocam demônios voluntariamente ou invocam involuntariamente, pecados ocultos, práticas que você faz na internet, visitas que você recebe na tua casa, objetos, alguns objetos que você botou dentro da tua casa, às vezes a própria história do terreno, coisas enterradas dentro do chão, da parede. Às vezes o pedreiro era satanista ou era contratado por algum satanista. Minhas lives sempre ficam gravadas e vão lá para o YouTube Ministério Ricardo Ribeiro. Então daqui a pouco essa live vai estar lá. Então, queridos, se você vive essa situação em algum desses aspectos, mesmo que seja um pouquinho só, vai piorar. Porque o diabo, ele é igual um buraco no sofá. Você já viu como é que é um buraquinho no sofá?
aparece aquele buraquinho. Quando eu vejo um buraquinho no sofá, a primeira coisa que eu faço é tentar costurar o colar, irmão. Porque se não furar, se não tampar aquele buraco, vai vir alguém, vai enfiar o dedo, vai aumentar aquele buraco. É uma criança, é o filho da visita que vai vir, vai meter o dedo, vai abrir o buraco. Então quando o diabo encontra uma brecha para entrar na tua casa, ele fica. Antes de nós orarmos, para finalizar, eu só quero contar uma experiência. Chegando lá e botar no Wi-Fi. Não, porque se chegar pode travar. Mas fiquem aí, ó. Fiquem aí, ó. Estamos quase chegando no final já. Uma live direta aos pontos, rica. Eu tô sem imagem, tudo fala no mundo espiritual. Mas eu vou contar uma experiência aqui antes de nós orarmos. Uma vez eu fui viajar, fui pregar fora. E a minha esposa, eu tinha um site muito famoso na internet. Antes de existir YouTube, esse negócio, eu tinha um site de estudos bíblicos muito famoso, chamado atos2.com.br. E eu falava ali muito sobre batalha espiritual. E um dia eu estava viajando, né, o pessoal que está entrando aí, não repare que a minha imagem não está aparecendo. É porque eu estou dirigindo e deu um bugzinho no celular. Mas tem novidade aí, ó. Tem novidade. As próximas lives vão ser bem melhores. Mas enfim, eu estava pregando fora e a minha esposa estava em casa e ela recebeu um telefonema. E o telefonema foi um homem que falou para minha esposa assim: eu queria falar com o pastor Ricardo. Naquela época eu era pastor. E minha esposa falou: ele não está em casa, mas eu posso te ajudar? E ele falou: é que eu sou evangélico há muitos anos, uma igreja do apóstolo Miguel Ângelo. Só que na minha casa eu tenho a presença de demônios. E ele contou muitas dessas coisas que eu falei aqui, aconteceu na casa dele. A minha esposa falou assim: olha, quem é mestre nesse assunto é o Ricardo, mas eu sei o que ele prega, eu vou te dizer algumas coisas que você pode fazer aí. E ela ensinou para ele o que eu gosto de ensinar. Ela falou: olha, quando for meia-noite, você apaga as luzes da casa toda, fecha a casa e anda marchando pela casa em autoridade. Esquece a imagem, gente. Presta atenção no áudio. A fé vem pelo ouvir. Então, talvez a imagem volte a qualquer momento. Preste atenção no que eu estou ensinando aqui. Pelo amor de Deus. Já estou entrando na minha garagem, vou tentar botar meu Wi-Fi aqui, a imagem vai voltar e eu vou orar por vocês. Vou fazer o seguinte, deixa eu estacionar aqui, porque eu vou botar o Wi-Fi, porque eu quero contar esse testemunho poderoso e depois do testemunho nós vamos orar por você, tá bom? De repente Deus não queria que você visse eu dirigindo, para não ficar escandalizado aí dizendo que o apóstolo está fazendo live dirigindo. Apóstolo tá fazendo live dirigindo. Então aguenta aí, já tô chegando no meu condomínio. Vou encostar o carro seguramente. Vou contar esse testemunho. Mas enquanto isso, agora você vai enviando. Enquanto eu vou botando a Wi-Fi aqui, você vai enviando para as pessoas o máximo de conexões possível. Tô botando. Pronto. Bom, botei o Wi-Fi, mas a minha imagem não voltou, então... Não tem não. Então é isso mesmo, gente. Eu só vou finalizar, então só quero que vocês prestem atenção. Só prestar atenção. Se quiser sair, pode sair. Vem devagar. Prestem atenção. Foco total aqui em mim. Eu recebi... A minha esposa falou para aquele homem o conselho de como libertar uma casa. E eu quero ensinar vocês aqui agora. O segredo, ela falou. Primeira coisa. Desliga todas as lâmpadas da casa à meia-noite. À meia-noite. E ande pela casa com autoridade, marchando e chamando os demônios que estão dentro da casa, um por um. É difícil para quem mora numa casa assombrada, porque dá medo. Os espíritos da noite, eles dão medo. Mas tem que ser feito para você colocar-se em posição de autoridade.
Então você tem que andar pela casa meia-noite com a luz apagada, dizendo: todos os demônios que estão nessa casa, todo mundo aqui na minha frente, aqui na sala, eu quero um por um aqui na sala. Você pode até não ver o demônio, mas você tem que falar como se estivesse vendo. E você tem que dizer assim: demônios, eu sei que vocês estão aqui, e eu agora ordeno, vocês vão sair da minha casa agora em nome de Jesus. Eu não sei onde é que vocês estão apoiados. Eu não sei qual é o argumento que vocês têm. Eu não sei qual foi a pessoa que trouxe vocês até aqui. Eu não sei. Mas eu ordeno. Vocês vão sair em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho medo de fazer isso. Irmão, eu te garanto, é melhor fazer isso do que ficar com o demônio morando com você. Você tem que entrar em posição de autoridade. O que vai acontecer? Vai vir um vento de fogo do céu e vai expulsar esses demônios. Somente depois disso que você vai sentir que a casa vai ficar mais livre, mais limpa. O que você vai fazer? Somente depois que você sentir que a casa está limpa, você vai andar pela casa com óleo ungido. Apóstolo, tem que comprar o óleo ungido? Não, você pode pegar azeite, consagra, você mesmo consagra o azeite de oliva. O ideal é que seja azeite, irmão, um azeite bom, bonitinho, usa só para isso, não pega o da cozinha não, compra um azeite só para isso. Eu sei que a minha imagem não está aparecendo, mas a voz é importante, então fica na voz aí. Compra um azeite só para isso, consagra, deixa lá. Tem gente que diz assim: é o teu pastor que tem que consagrar o azeite. Não, meu irmão, você pode consagrar o que você quiser, você tem fogo na tua mão. Consagra o azeite, bota lá. Aí, depois que você botou os demônios para fora da tua casa, você vai andando pela casa e você vai ungir todas as janelas. Todas, você vai orar aqui. Diabo. Nossa. É a voz da chefa aqui, vocês viram, gente? Chegou a tremer tudo. Autoridade. Então, voltando. Você vai ungir as janelas, todas elas. Vai ungir marchando e declarando: eu estou selando essa janela agora para que o demônio não entre. Sela, vai todas as janelas. Depois você vai ungir todas as portas. Depois que você ungir as portas, você vai ungir as portas e as janelas eletrônicas. O que é isso? Os celulares, os telefones, as televisões, notebooks, tablets, né? Que são portas de entradas eletrônicas, antenas. Se você tiver fio de antena, você vai ungir tudo. Por quê? Você está fazendo uma parede espiritual que impede que o demônio volte. Apóstolo, eu posso ungir antes de repreender? Não. Porque se você blindar a tua casa, antes de expulsar o demônio, você vai mandar ele sair, ele não vai conseguir sair. Ele vai ficar preso na tua casa. E aí ele vai infernizar você, vai ser um inferno. Então primeiro você expulsa, depois você blinda a tua casa. Entenderam, queridos? E aí, nessa situação, depois que você expulsar, depois que você blindar a tua casa, você tem que, com paciência, no dia seguinte, procurar os pontos de apoio. E aí eu teria que dar uma aula, lembra que eu ia dar uma aula mais completa, mas como eu estava dirigindo, acabou dando esse problema na imagem, não dá para dar aula mais completa. Mas eu preciso fazer uma aula para vocês sobre a Operação Pente Fino. O que é uma Operação Pente Fino? É você fazer um pente fino na tua casa, procurando, com muito cuidado, cautelosamente, onde pode ter algum tipo de objeto, pessoa ou prática que atraiu a presença desses demônios. Porque se você não tirar esses demônios, se você não remover esses demônios, eles vão voltar. Entendeu? Mesmo você tendo ungido a casa, porque a marca da unção, ela não é definitiva. Porque se tem um ponto de apoio dentro da casa, é igual um imã, irmão. Ele vai atrair novamente o demônio. Tá bom? Então essa é uma aula resumida, uma aula direta, mas com bastante conteúdo. E agora a Bispa Raíssa vai fazer essa oração por você, abençoando a tua vida. Amém? Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora
e pedimos que o Senhor envie aos teus filhos que estão aqui participando dessa live uma autoridade espiritual, e que por essa autoridade espiritual os teus anjos também possam ser enviados a favor deles como igreja, para auxiliá-los nessa batalha. Sim, Senhor. E, Senhor, que a autoridade que o Senhor deu à tua igreja seja sobre cada um dos teus filhos, a igreja viva do Senhor. Amém, Jesus. No nome poderoso de Jesus Cristo, agora, nós liberamos sobre a tua vida a autoridade para que todo mal saia da tua casa, para que todo impedimento, todo espírito maligno que possa estar influenciando o teu lar, que seja repreendido e saia em nome de Jesus. Amém. Eu oro agora por cada um dos que estão participando agora em concordância de oração. E eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Sim, Deus. Onde houver um demônio aí perturbando a sua casa, a sua família, que pelo nome poderoso de Jesus saia agora. Em nome de Yeshua. Agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai concordando aí, irmão, em nome de Jesus, e vai orando e dizendo: todo mal vai saindo. A autoridade na tua voz. Todo mal vai saindo. Enquanto você está sentindo alguma coisa ainda ruim, você não para, continue até que saia. Se puder andar pelos cômodos orando, faça. Marcha. Em nome de Jesus, Senhor, vai purificando os lares da tua igreja agora. Amém. Vai limpando cada cômodo. Sim, Senhor. Vai revelando qualquer objeto que possa ter nessa casa, Pai. Que seja ponto de apoio. Vai revelando para que os teus filhos tirem. Amém. E Deus, a partir do momento que houver paz, que houver a shalom, que o Senhor envie unção sobre essa casa, que o Senhor envie cura, que o Senhor envie libertação, que o Senhor envie prosperidade, que o Senhor envie, Pai, a alegria do Senhor sobre essa casa, sobre a família, sobre os residentes e até mesmo daquele que está residindo sozinho. Amém. Assim nós abençoamos. Que a tua bênção repouse sobre cada família. Glória a Deus. E que eles coloquem em prática aquilo que lhes foi ensinado. E que assim seja, para a glória do teu nome. Para que tão somente o teu nome seja glorificado e o teu povo saiba que o Senhor é Deus. Amém. Assim nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Espera aí, meu amor, rapidinho, só um instante, por favor. Eu estava contando a história daquele homem que ligou para mim e eu não estava em casa. E minha esposa deu uma aula para ele de como fazer essa libertação que eu ensinei para vocês. Depois, passaram-se alguns dias, né? Isso é só para edificar a tua fé. Porque você talvez queira saber se deu certo o que nós ensinamos para aquele homem. Então passaram-se alguns dias e a minha esposa não está, dessa vez minha esposa não estava em casa. E eu recebi um telefonema. Você quer contar a experiência para eles, amor? Eu queria que você contasse. Prefere que eu conte? Tá. Então eu recebi um telefonema. E eu não sabia de nada. Minha esposa tinha esquecido de contar essa história para mim. Que ela ensinou, que ela orientou. E esse homem me ligou, se identificou, ele falou assim: é o pastor Ricardo? Eu falei: sou eu sim. Ele: é porque alguns dias atrás a sua esposa me orientou em como fazer uma libertação na minha casa. Eu fiz. E foi algo tremendo. Funcionou tudinho. E eu queria ir na tua casa e levar uma coisa para o Senhor. Naquela época eu pastoreava, eu estava começando uma igreja na comunidade de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, uma comunidade carente. E sem finanças, sem recurso nenhum, sabe? Só tinha um sonho e um terraço de uma casa. E aquele homem apareceu, um homem simples. Primeiro você me ligou perguntando.
Ela tá me ajudando aqui a me lembrar, graças a Deus. Isso que eu queria a ajuda dela. Eu liguei, né? Eu falei, Raíza, você falou com um homem que disse que você ensinou ele a fazer a libertação da casa? Ela, não, eu falei sim. Eu, não, é porque ele falou que tá vindo aqui em casa. Ela, não, aconteceu sim. E aquele homem tocou a minha campainha, a casinha simples que eu morava, naquela comunidade humilde, comunidade de guerra. E aquele homem falou assim, eu só vim te ver aqui. Eu falei, o senhor quer subir para tomar um café comigo? Ele, não, só queria entregar isso aqui pro senhor. Ele botou um envelope no meu bolso e ele falou assim, isso daqui é pro senhor como gratidão pelo que Deus fez na minha casa. E eu insisti para ele subir, ele não quis subir, ele foi embora. E eu não mexi no bolso. Quando eu cheguei em casa, lá em cima, eu abri o envelope e tinha um valor. Irmãos, eu não tinha comida em casa naquela época, eu estava passando uma necessidade, não tinha nada em casa. Mas quando eu olhei para aquele valor, eu falei para minha esposa assim, vamos comprar o som da igreja, vamos comprar o púlpito da igreja, Deus está nos honrando. E nós fizemos, né? Nós compramos, fomos na Disconildo, lá em Duque de Caxias, compramos equipamento, deixamos a igreja linda, muito felizes, porque Deus, ele faz isso. E aí, eu fiquei feliz. 15 dias depois, esse homem me ligou de novo. Ele não sabia o que eu fiz com o dinheiro, ele deu o dinheiro para mim, para o meu uso. 15 dias depois ele me ligou e falou assim, lembra de mim? 15 dias atrás eu fui aí, te dei um negócio. Eu falei, claro que eu lembro, meu irmão, como é que eu vou esquecer? E ele falou assim, eu precisava ir aí de novo. E eu falei, pode vir. Eu pensei que ele ia pedir alguma oração. E ele chegou no meu portão e ele falou assim, olha, eu vim trazer mais um envelope. E ele botou o envelope no meu bolso. E antes de ir embora, ele falou assim, só que Deus manda dizer que dessa vez não é para você gastar com a igreja. É para você cuidar da tua família. E ele não sabia que eu tinha usado dinheiro com a igreja, sabe? E aí eu falei para minha esposa, olha, vamos fazer compras. E compramos comida, compramos algumas coisas. Foi uma maravilha. Então, querido, quando nós falamos de libertação, você deve ser um libertador. Porque Deus honra os libertadores. Porque Deus ama aqueles que amam as outras pessoas. Jesus, como foi pregado ontem com a Ariane, Jesus, ele foi o maior libertador que existiu. Ele amava as pessoas, falava do evangelho e libertava. Então seja um libertador e seja liberto em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.